Aleluia. Os céus te dão louvor por tudo que és, Senhor. Os anjos cantam tuas maravilhas, Senhor. O mundo inteiro irá prostrado te adorar, Senhor. Todos vão clamar: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei. Toda a terra e céus proclamam o Teu louvor. Os céus te dão louvor, os céus te dão louvor por tudo que és, Senhor. Os anjos cantam tuas maravilhas, Senhor. O mundo inteiro irá prostrado te adorar, Senhor. E todos vão clamar, todos vão clamar: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei. Toda a terra e céus proclamam o Teu louvor. Glorioso Deus, glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei. Toda a terra e céus proclamam o Teu louvor. Não há maior, não há melhor, não há mais poderoso, não há mais sábio, nem mais forte que Deus. Não há, não há, não há maior, não há melhor, não há mais poderoso, não há mais sábio, nem mais forte que Deus, nosso Deus. Glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei. Toda a terra e céus proclamam o Teu louvor. Diga que Ele é glorioso. Tu és Rei, sim, Tu és
que tem o poder e o domínio na palma das suas mãos. Aleluia. Não há outro como tu, Jesus. Não há Deus poderoso e formoso como és. O Senhor dos exércitos, o Senhor que está assentado nos céus, que é digno de toda a glória, de todo o poder. Aleluia. E que o domínio está na palma das suas mãos. O domínio dos céus, o domínio da terra. Aleluia. Que todo o poder, que todo o governo seja sobre ti, Jesus. Esteja nas tuas mãos, Pai. Aleluia. 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 Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Jesus.
Ele é santo, santo, santo. Ele é santo. Tu és santo, Deus, santo. Seja dada a Deus, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Boa tarde, irmãos. E antes de mais, obrigada por esse privilégio. Também quero vos dizer que tem sido uma luta essa semana. Eu tenho estado doente. E por isso, se eu tiver aqui um ataque de tosse, orem por mim, tá bem? Eu tive a orar, por favor, Deus, que isso não aconteça nesse momento. E vendo a Mariana aqui, eu estava me lembrando de tudo isso que a Ruth estava a compartilhar. E eu lembro o dia exato que eu conheci a Ruth. E eu estava grávida da minha Ana Paula. E tinha acontecido um percalço e precisava fazer um exame. E por coincidência, encontrei ali o estabelecimento que a Ruth trabalhava. E a partir daquele momento, criamos um relacionamento. Também fico tão feliz de saber que todas aquelas mulheres hoje servem ao Senhor. E temos daquele grupo de mulheres onde a Ruth trabalhava, pessoas que estão na nossa igreja, na de Almada, pessoas que estão em outras igrejas, famílias que foram reconstruídas. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela minha família. Eu me atrasei um bocado porque a minha família também cresceu. E as irmãs aqui que me conhecem sabem que a minha mãe casou-se. E agora não vivemos na mesma casa. E depois o nosso desencontro de encontrar elas e trazer para cá conosco, né? Mas eu louvo a Deus por isso. A família vai crescendo e eu também louvo a Deus pelas minhas filhas, pelas nossas filhas, e oro que Deus também esteja providenciando o futuro delas e a família só cresça. Amém? Elas entenderam o recado. E acho que foi bom terem me convidado, porque lá em casa somos uma família de mulheres, não é? Agora, com exceção de um cão e de um gato, meu marido era o único macho naquela casa. E, irmãs, Mariana, eu quero dizer que Deus já está preparando tudo. Tá bem? Eu lembro que há algum tempo atrás a irmã Delfina também me fez esse convite, depois acabou por não acontecer, e naquela altura Deus me deu uma palavra. E agora, nesse momento, Deus me trouxe essa palavra em memória. E a palavra se referia a dois homens na Bíblia. Foi interessante que essa semana, por causa desse meu estado de saúde, eu não conseguia dormir. E às 5 da manhã eu acordei, levantei e comecei a preparar isso tudo. E houve uma parte que Deus disse: essa palavra é só para ti. Eu comecei a preparar falando dos dois homens, de José e Davi. Mas houve uma parte daquilo que Deus disse: isso é só para ti.
Então, o que eu vou compartilhar com vocês, irmãos, é algo que Deus já falou comigo, que Deus tem trabalhado na minha vida, e compartilhar a palavra de Deus é exatamente isso, é falar aquilo que Deus faz em nós primeiro. Nós não podemos vir aqui falar palavras e Deus sempre honra a semente. É uma coisa que também Deus tem falado comigo. Deus honra sempre a semente. Deus nunca honra o semeador. Eu posso vir aqui falar uma palavra e fiquei um bocado escandalizada quando fiquei sabendo onde que algumas pessoas andam procurando preparar os seus sermões quando vão ministrar. Mas Deus honra a semente. Mas Deus, quando quer fazer algo, Ele também faz em nós primeiro, para que depois possamos falar isso de uma forma diferente. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Deus já trabalhou comigo. E quero começar com um versículo que não tem muito a ver com a palavra, mas tem a ver com a palavra em si, que eu vou falar, mas tem a ver com compartilhar. Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo, e hoje vamos ler muito a Bíblia, que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Então, é exatamente isso que fazemos aqui hoje em Irmãos, e quando estamos em comunidade, quando estamos partilhando em um grupo sobre o Evangelho. Nós estamos louvando a Deus, cantando, mas também estamos nos ensinando uns aos outros. A vida de irmãos é exatamente isso. Estamos constantemente crescendo juntos. E se olharmos para a nossa vida, não é nada incomum olhar para ela e, por vezes, pensar que tudo está acontecendo de forma errada. Recentemente eu fui no retiro de mulheres, e algumas irmãs aqui também foram, e eu saí de lá e confesso, pensando, às vezes a gente fala do Evangelho e de cristãos e só falamos dos problemas que nós passamos. Como resolver os problemas? Como ultrapassar os problemas? E eu também vou falar aqui um bocado disso. Porque a vida cristã é isso, o crescimento nosso é mesmo com desafios. Quando está tudo bem, e às vezes a nossa vida está tudo bem e não há problema nenhum nisso. Estarmos tudo bem, está tudo a correr muito bem, não há nenhum problema, é ótimo. Não significa que estamos mal diante de Deus. Correr bem a nossa vida também é bom. Mas Deus também nos ensina no meio das lutas. E Deus nos faz crescer por meio desse contexto de dificuldade. Então, pode ser um problema financeiro, pode ser uma preocupação com os filhos, ou questões no trabalho, ou até questões no nível de relacionamento com os irmãos da igreja, ou no trabalho, relacionamentos com pessoas, problemas conjugais. A Mariana disse, nenhuma família é perfeita. É verdade, Mariana. Eu estava ontem, um parênteses aqui, estava ontem conversar com uma das minhas filhas e disse assim, o casamento ele só nos enriquece, nos ajuda a procurar algo melhor em nós. Não há melhor lugar, vamos dizer assim, num relacionamento que o casamento para forjar mais a nossa vida. Porque o nosso cônjuge nos conhece de dentro e por fora. Né? E vamos falar, por exemplo, hoje que esse culto é um culto das mulheres e ontem recebemos um monte de Feliz Dia das Mulheres, não é? Um monte de mensagens. Eu, por acaso, ontem também fui estudar um bocado sobre isso e vemos que Deus formou o homem do pó da terra. E depois da costela de Adão, Deus formou a mulher. E nós somos ambos a semelhança de Cristo. Mas pronto, mulher, agora é só uma brincadeira. O homem é como uma parede de tijolo. A mulher é essa parede de tijolo rebocada e muito bem pintada. Né? Algumas até têm pladur já, tá sabendo? Pronto. E o casamento faz isso, faz com que possamos nos afinar, porque nós nos conhecemos no casamento em profundidade. Então, às vezes, esses problemas conjugais também fazem nós pensar, o que está acontecendo na minha vida? Eu sou cristão.
E existem muitas coisas na nossa caminhada cristã e nessa caminhada com Deus que custamos perceber o porquê disso estar a acontecer. Mas Deus sempre vai fazer em nós primeiro, para que depois Ele possa fazer através de nós. É em nós primeiro, para que depois Ele possa fazer através de nós. E isso falamos amém, mas raramente nós conseguimos medir o tamanho dessa dificuldade. Cada um vai ter a sua, e em cada momento da nossa vida ela vem de alguma forma, às vezes maior e às vezes menor. Eu, a seguir aquele retiro e ter saído daquilo, disse, minha vida naqueles dias estava fantástico. Aqueles dias, a seguir aquilo, parece que aconteceu ali um turbilhão de coisas, né? Então, vamos analisar aqui a vida de José. Vamos analisar o contexto da vida de José. Nós vamos mergulhar um bocado sobre... E eu não quero ser muito maçante, tá bem? Mas nós não conseguimos falar do Evangelho sem ler a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E tudo que está aqui escrito, nós podemos imaginar, e às vezes nós podemos dizer... Eu penso que ali seria assim, assim, estaria acontecendo isso e isso, mas cada pessoa poderia estar passando por um momento e viver a situação de uma maneira. Mas as palavras aqui escritas são as palavras que Deus colocou aqui. É a palavra de Deus. Então, nós vamos ter que mesmo decorrer na palavra de Deus. Eu quero que vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 37. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 28. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, mandou fazer uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no, e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. E quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e seus irmãos, o pai o repreendeu e lhes disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou, vagueando pelos campos, e lhe perguntou, que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos?
Respondeu o homem. Eles partiram e eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim, José foi buscar os seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles ouviram de longe e, antes que chegasse, planearam matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no pelo poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isto com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José a seus irmãos, eles lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele. Afinal, é nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Deus deu a José sonhos. E se observarmos que lá no início José tinha 17 anos quando teve esses sonhos. Se calhar, pelos seus 17 anos, José não se aguentou e contou tudo aos irmãos. Por isso, muitas vezes nós não temos que falar tudo a toda a gente. Há coisas que são nossas, que Deus nos dá e que nós temos que nos reservar. Isso trouxe alguns problemas para José. Mas para Deus, nada das coisas que acontecem na nossa vida vem também sem um propósito. Ele contou aos irmãos que não compartilharam do mesmo entusiasmo que ele. Ele estava muito entusiasmado ao falar aquilo tudo. Mas os irmãos não pensaram muito. Vemos no versículo que o pai ficou a pensar sobre o assunto. Mas os irmãos passaram a odiá-lo e ficaram com ciúmes dele. O resultado foi que, numa trama contra ele, venderam ele como escravo. E José teve que passar um período duro para viver experiências difíceis na vida dele enquanto escravo. Contudo, durante todos os anos que José esteve lá, ele também desenvolveu a sabedoria que lhe faltou aos 17 anos, quando ele contou tudo aos irmãos. E esse processo, preparou José para o chamado da vida dele, que iniciou com aqueles sonhos. Então, parecia o fim, mas foi parte do processo. E se eu pudesse dar um nome para essa palavra, diria: José do poço ao palácio. E vamos ler Gênesis 39, 1 a 15. Olana, você podia ler para mim, que eu estou ficando engasgada, e assim eu bebo água. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e serviu-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia,
e José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para encarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. Obrigada, Luna. Então, mesmo escravo, José permaneceu fiel. E nós vemos que José fazia as coisas com excelência. E onde que José aprendeu isso? Na casa dele. Não era em vão que o pai pedia para ele ir lá ver como que os irmãos estavam a fazer o trabalho. Porque José prezava pela excelência. E ele chegou lá, um jovem de 17 anos, talvez 18, e começou a trabalhar ali no palácio, enquanto escravo, e a pronto do faraó lhe entregar o governo daquela terra. Não havia nada que José não soubesse que acontecesse ali. E o próprio José disse: eu posso tudo, só não posso tocar em si. Falou isso para a mulher do faraó. Mas ela, não contente com isso, tramou isso tudo novamente para José. E quando a vida de José parecia que estava andando bem, acontece essa trama, e o versículo 20 e 23 diz que o faraó manda prender José. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Ultimamente, quando vamos falar dessa nova geração, e desculpa aqui os adolescentes, que não são muitos, mas desculpa. Nós vemos uma geração que quer tudo muito rápido e, por vezes, não preza pelos detalhes e pela excelência das pequenas coisas. Na minha casa, eu costumo dizer, nós podemos, às vezes, não conseguir, a correria não nos deixar organizar as coisas, mas há um momento que nós temos que parar e pôr tudo em ordem. Há estudos que dizem que uma pessoa que sai de casa sem arrumar a sua cama não tem um dia bem-sucedido. Nós, enquanto cristãos, se Deus está conosco, como estava com José, nós temos que prezar pela excelência nas pequenas coisas que nós fazemos. É fácil? Não é. Se calhar é mais fácil para os perfeccionistas. Para mim, que toca despachar, não é tão fácil, mas é um trabalho de zelo que temos que fazer. No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, nas coisas que fazemos. E José fazia isso. Ele trabalhava com zelo. O Senhor estava com ele, mas ele fazia as coisas com zelo. O Senhor podia estar com ele,
mas ele não ser zeloso por aquilo que ele fazia, e ainda assim o carcereiro não entregava aquilo nas mãos dele. Porque é que, irmãos, quantas pessoas que trabalham e são cristãos, e que as pessoas falam mal daquela pessoa porque ela é cristã. Ele é cristão e faz isso. Se o Senhor está com nós temos que ser zelosos em tudo que nós fazemos. Aonde nós estivermos. Deus vai nos fazer prosperar no nosso trabalho. Vai. Deus abre portas quando nós nem sabemos que Deus está fazendo. O nosso nome já é falado quando a gente nem imagina. Mas por causa da excelência das mínimas coisas que eu faço hoje. Então Deus pode nos preparar para grandes coisas no futuro. Mas quando nós não cuidamos em zelo nas pequenas coisas, então como é que Deus vai nos entregar grandes coisas? Como é que o meu patrão vai me entregar grandes coisas? Eu lembro de mim trabalhando, quando comecei a trabalhar na Aceda, não podia deixar de puxar a brasa a minha sardinha. Quando eu comecei a trabalhar na Aceda, eu comecei como uma voluntária. E eu tenho sido zelosa por isso, porque creio, temendo a Deus, que essa é uma obra que Deus tem me dado, é algo que Deus tem plantado no meu coração, mas é a obra do Senhor ali, quando ninguém vê. Às vezes ninguém sabe. E Deus tem nos feito crescer, não é só por minha causa, não é, irmãos, não é isso que eu quero dizer. Mas Deus tem nos feito crescer enquanto equipa e tem agregado pessoas à nossa equipa, e eu tenho dito a eles, a todos os que Deus vai agregando, nós temos que cada vez mais nos profissionalizarmos, ou seja, melhorarmos. Vamos crescer mais, vamos investir mais, vamos fazer melhor. Qualquer um pode fazer, mas nós podemos fazer melhor. E eu costumo dizer à equipa, seja de voluntários ou seja dos colaboradores hoje, nós, enquanto associação cristã, nós temos que andar a segunda milha. Há muitas instituições que fazem o nosso trabalho, mas nós temos que fazer a segunda milha, é ir além, é fazer com excelência. E José foi fazendo com excelência, e Deus foi abrindo portas para José. Entretanto, esse tempo de espera de José, imaginem, José sonhou os irmãos se prostrando diante dele. E ele era escravo. E pense, José não era só escravo, ele, além de ser vendido como escravo, ele se tornou um prisioneiro sendo escravo. José também não olhou para o rótulo que ele tinha, escravo e prisioneiro, e viveu baseado nisso. E quantas vezes nós vivemos baseado em rótulos que nos dão, ou que mesmo nós mesmos nos colocamos? José não viveu assim, ele seguiu em frente. Por isso, o tempo de espera em Deus nunca é um tempo perdido. Deus sempre está nos preparando para algo maior. Sempre. Vamos continuar a ler aqui a história de José. No capítulo 40, do versículo 1 ao 5, e depois do 20 ao 23. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao Senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão onde José estava. O capitão da guarda os deixou ao cuidado de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. E novamente Deus usou o dom de José de interpretar sonhos, e ele interpretou aqui os sonhos do copeiro e do padeiro. Vamos lá para o versículo 20. 3 dias depois do aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, representou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, aqueles que estavam presos e que sonharam. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça de vinho do faraó. Mas
ao chefe dos padeiros, mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. José interpretou os sonhos. Aquilo que José interpretou aconteceu. E eles voltaram à presença do rei. Um passou a servir o rei novamente, o outro foi morto. Mas José foi esquecido por mais 2 anos. E José mantinha-se lá naquela prisão por mais 2 anos. José, escravo, prisioneiro e esquecido. Mas José continuou fazendo a sua obra. José enfrentou a rejeição dos irmãos, a inveja dos irmãos. Os próprios irmãos venderam ele. José enfrentou falsas acusações. A mulher de Potifar acusou ele injustamente. José foi esquecido na prisão. Depois de ter feito aquilo tudo, foi esquecido na prisão. E ainda assim, José manteve-se firme. E vamos continuar a nossa narrativa aqui na Bíblia. Gênesis 41, de 1 a 9. Mariana, depois 14 a 16. E depois 39 a 44. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. E ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas magras e feias, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliam as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, e era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, e lhes contou o sonho, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então, passaram 2 anos, irmãos. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje lembro-me das minhas faltas. Agora vamos pular lá para o 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isto não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Lembra mais uma vez da excelência. O que José fez antes de se apresentar? Nada que está aqui na Escritura é em vão. O que José fez antes de se apresentar ao faraó? Foi fazer a barba, foi se arrumar, foi trocar de roupa. A nossa apresentação também é importante. O nosso cuidado pessoal também é importante. Enquanto cristãos. Porque às vezes achamos que enquanto cristãos nós precisamos prezar pelo cuidado exterior. Isso não é verdade. Tá bem? José fez isso. Ele foi se barbear, se trocar, foi apresentável diante do faraó. Ele foi condizendo com aquilo aonde ele ia estar, o local onde ele ia estar. Ok? Versículo 46. Agora, deixa eu me achar aqui. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer... Não, desculpa, temos que voltar lá. É do 39 ao 44 e depois ao 46. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito.
Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel. O faraó tirou do dedo dele o anel. E é o anel selo. O anel selo, na altura dos reis, o anel era a assinatura do rei. Quando tinha aquele anel, era o rei que estava falando. E colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. E o versículo 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, rei do Egito. E ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. 30 anos. 17 quando ele contou aos irmãos. 30 anos. 13 anos se passaram. 13 anos se passaram. E José foi honrado ali, na presença de todos. E ninguém era maior a não ser o faraó, a José. José comandava aquela terra. Mas qual foi o primeiro trabalho que José fez? Ele disse: não, eu não posso fazer esse trabalho aqui sem conhecer a terra toda. Ele saiu e foi percorrer a terra toda. Lembra daquele José que se perdeu no deserto quando foi procurar os irmãos? Ele agora queria conhecer a terra toda que ele ia governar. Então, o que Deus está forjando dentro de nós, e forjou em José durante aqueles 13 anos, quando Deus nos forja no lugar secreto, é o que Deus então vai estabelecer de vitória, para que nós possamos, nos lugares visíveis, falar. É no lugar secreto que nós somos forjados. Era quando José era escravo e preso que ele foi forjado. Para depois fazer a obra de Deus e se cumprir aquilo que Deus tinha para ele num lugar visível. Mas ele precisou passar pela forja. Porque nós somos seres humanos, carnais, pecadores, nascemos em pecado. A nossa natureza humana é terrível. Cada um tem os seus dilemas e as suas lutas. Não somos todos iguais. Alguma pessoa pode ter uma luta igual à minha, mas cada um tem os seus problemas. E cada um de nós cresce à maneira que vamos deixando Deus fazer na nossa vida. Mas Deus pode fazer em nós. E Deus pode trabalhar em nós e nos forjar, para que nós possamos, num lugar visível, então, falar daquilo que Deus tem. E é lindo ver a Mariana, por exemplo, falar. Se não fosse eu falar, quem falaria essa minha amiga? Deus foi forjando a vida da Mariana, a vida do Juan e da Ruth, para criar a Mariana, para hoje ela chegar aqui e falar assim. E vai continuar fazendo. Vai continuar trabalhando em nós. Desde os mais pequenos até a pessoa com mais idade nessa sala. Enquanto estivermos nessa terra, enquanto permitirmos, Deus vai trabalhar na nossa vida. E eu costumo, quando falo disso, gosto muito de usar, e quem trabalha em construção de casas sabe o que eu vou falar. Eu gosto de imaginar que a nossa vida é como um terreno. E uma pessoa diz: eu vou comprar um terreno e vou fazer uma casa. E compra aquele terreno. E o que ela tem que fazer? E ajuda-me se eu estiver errada. O que ela tem que fazer? Ela tem que ir lá e mandar limpar aquele terreno. A primeira coisa, manda limpar, tira tudo. O entulho que tiver lá, se tiver árvore para cortar, se tiver mato, vai arrancando tudo. Às vezes tem que ir uma máquina, né, para tirar aquilo tudo e levar tudo embora. Assim é a nossa vida. Pronto, começam ali a mexer naquela terra e começam a achar algumas pedras que estavam ali escondidas pelas primeiras coisas que foram tiradas, maiores, então aquilo também é tirado. Mas depois começam a cavar a terra para fazer os fundamentos da casa e começam a achar coisas enterradas, que os anos foram deixando lá enterrados. Mais pedras, vidros partidos,
pedaços de coisas que estão lá. A nossa vida é exatamente assim. E mais, depois que a casa está lá construída, tem um jardim. E se de vez em quando nós não vamos lá limpar aquilo, as ervas daninhas tomam conta. Irmãos, eu estava hoje falando com meu vizinho, até na rua as ervas daninhas vão crescendo. São terríveis. E isso é a nossa vida pecadora. Crescemos em pecado. Vamos para Cristo. Deus tem que limpar a nossa vida. Nos tirar do pecado. Mas depois, à medida que nós vamos andando em Cristo, essa terra tem que ser mexida. E constantemente mexida. E depois que Deus, o fundamento da palavra de Deus está enraizado em nós, e nós estamos firmes nessa caminhada, se de vez em quando não fazermos uma limpeza, as ervas daninhas vão entrando em nós. E as pessoas vão morrendo. E as pessoas vão morrendo na fé cristã porque não deixam Deus trabalhar. Finalmente, José, então, foi chamado para interpretar os sonhos do faraó. Deus deu a ele sabedoria. E José passou a administrar toda aquela terra. E foi o provedor do sustento de toda a terra do Egito nos 7 anos de fome que aquela terra passou. Havia 7 anos de abundância e José foi um excelente gestor dos recursos e da distribuição de recursos, coisas que os nossos políticos às vezes não são, né? E de quem distribui os recursos, José foi excelente. E toda a terra conseguiu sobreviver aos 7 anos de escassez que houve naquela terra. Então, como que José foi do poço ao palácio? Ele fez uma jornada, mas que mantendo sempre uma atitude positiva, empreendedora, de excelência em tudo que ele fazia. Em tudo, em todo lugar onde ele estava. Ele se recusou ficar amargurado das situações. Ele creu que Deus ia cumprir a palavra que Deus deu para ele. E ele não se deixou ser rotulado. Eu sou escravo, eu fui vendido, minha família me abandonou, meus irmãos me venderam. Eu agora estou preso, acusar. Ele não assumiu esse rótulo, eu sou escravo. Ele começou a trabalhar preso. Ele começou a trabalhar, ele nem era mais considerado um preso, né? Ele estava cuidando daquilo, administrando a prisão. Mas por quê? Ele não assumiu o rótulo. Em outras palavras, José manteve a atitude correta em todo o tempo. E sem essa atitude correta, nós podemos estar no palácio e acabarmos no poço. Sem essa atitude correta. José superou com fidelidade a Deus. Mesmo na prisão, mesmo no outro povo, José manteve a fé. José perdoou os irmãos. Nós vamos ver que mais à frente, José, quando teve a oportunidade, ele cuidou da família dele. José usou os dons que Deus tinha dado a ele, ele interpretou os sonhos, ele fez uma boa gestão onde ele estava, era um bom trabalhador. E como resultado disso, José se tornou a mão do governador. Ele era o segundo do Egito. E pôde salvar não só a família dele, mas toda uma nação da fome e da morte. E Deus pode fazer grandes coisas conosco. Podemos pensar que somos muito pequenos. É muito pequeno. Mas Deus pode fazer grandes coisas que nós não sabemos os planos que Deus tem. Às vezes sabemos. Não sabemos é o caminho que vamos ter que percorrer para chegar até lá. E é aquilo que eu disse no início. Deus já tem palavras para nós muito mais à frente. Porque Deus vê o que nós nem... Deus vê os anos que nós nem pensamos que vamos viver ainda. Eu nem sei onde que eu vou estar, mas Deus já sabe. Deus já sabe onde que o meu nome vai ser falado. Deus já sabe onde que o teu nome vai ser falado. Deus sabe onde que tu vai estar. Deus sabe. Deus sabe onde essas crianças vão estar no futuro. Deus já conhece tudo. Mas se nós entregarmos a nossa vida ao cuidado e à direção de Deus, em excelência, em todo o momento. Vamos ler Gênesis, já estou a terminar, irmãos. Gênesis 45, e vamos ler o versículo 4 e 8. 4 a 8.
Então, os irmãos, nesse tempo de fome, foram até o Egito, porque souberam que lá havia comida. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Prestem atenção agora. Agora não se aflijam, nem se recriminem por me terem vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José não guardou rancor dos irmãos, porque ele sabia que Deus tinha colocado ele lá. Ele sabia que Deus já tinha enviado. Quando ele teve aquele sonho, Deus já sabia muito mais à frente que o nome de José seria colocado como governador do Egito. Mas José, com 17 anos, não podia nem mensurar onde que ele chegaria. Mas também não conseguia mensurar o trajeto, o percurso e as dificuldades que ele enfrentaria. Mas José entendeu que tudo Deus usou para um propósito maior, para restaurar a família dele e para cuidar daquela nação. Então, o processo faz parte do propósito. José passou pelas provações antes de alcançar a promessa. José manteve-se fiel em meio às lutas. E as dificuldades são um teste da nossa resiliência em Cristo e da nossa fé. E Deus, nós vimos isso, Deus transforma o mal em bem. É que Deus cuida de todas as coisas. Deus cuida, nada foge do controle do Senhor. Por isso, não tema e não vá por atalhos. Confia em Deus no percurso que tu tem que fazer. Porque nós somos vencedores em Cristo. O segredo dessa vitória está em confiar em Cristo e permanecer fiel no meio da dificuldade. Quando nem tudo está correndo tão bem. Às vezes nós não temos noção do tamanho da dificuldade. Se nós permanecermos fiéis, nós vamos ver o cumprimento da promessa. E qual é a promessa que Deus te deu? Qual é? Gênesis 50, 20 diz: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Por isso, porém, Deus tornou em bem, para fazer o que se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Nenhum mal vem, se nós deixarmos Deus cuidar de nós e deixarmos essa terra aí sendo limpa. Nenhum mal vem, que Deus não possa fazer um bem disso. Um testemunho disso no futuro. Quem diria, Ruth, que aquele dia servia de testemunho hoje? Tudo Deus faz. E aquele dia, quando te encontrei, não estava bem. De saúde, eu estava mal. Não vou contar aqui que eu estava grávida, por isso, de saúde, eu estava mal. Desculpa. Por isso, irmãos, essa palavra que eu queria compartilhar convosco. Deus já falou muito comigo nisso. E tem falado comigo já há muitos dias nisso, desde aquela altura. Deus faz tudo bem. Mas Deus quer te levar em lugares mais altos. Para isso, seja excelente no lugar mais baixo, onde Deus te colocou agora. Seja como José. Trabalhe com excelência em todo o tempo. Seja resiliente. Não se frustre nem desanime no meio da luta. E até quando tudo começa a ficar bem, prepara-te. Né? Foi como eu, Juliana, prepara-te. Nunca mais falo aquilo. Muito obrigada. Podemos orar? Ou querem... Eu não sei qual é o processo agora aqui. Então vamos orar, irmãos.